Joseph Fritzl contou histórias discrepantes sobre sua mãe, Maria. Em algumas versões, ele dizia que sua mãe era a melhor mãe do mundo. Em outras, ela era um ser frio e brutal, quase desumano. Em uma das falas ele disse, abre aspas, ela me batia, até que eu estivesse deitado em uma poça de sangue no chão. Nunca recebi um beijo dela, fecha aspas. Depois, Fritzl alegou que sua mãe não aliviou suas cobranças nem quando envelhecia. Em vez disso, sua natureza áspera se manteve até a idade avançada. Quando o próprio Fritzl já era um senhor de idade, ele revelou que os últimos anos de Maria foram passados por ela em um quarto trancado com janelas lacradas por tijolos. Fritzl contou aos seus vizinhos preocupados que sua mãe tinha morrido, quando na verdade era mantida prisioneira. Em circunstâncias normais, o comportamento de Fritzl em relação à sua mãe poderia ser considerado chocante, mas, no contexto de seus outros crimes, esse incidente não merece menção maior do que uma nota de rodapé. Conheça agora Joseph Fritzl, o monstro do bunker. O mundo não sabia dos crimes de Fritzl até a manhã de um sábado, 19 de abril de 2008, quando ele telefonou solicitando uma ambulância. Kerstin Fritzl, de 17 anos, estava muito doente em casa, na rua Ibs, número 40, na cidade de Amstetten, Áustria. Os paramédicos da ambulância ficaram intrigados com a condição física da jovem que estava inconsciente. Seus sintomas nunca tinham sido vistos por tais médicos. Com uma palidez cadavérica e sem diversos dentes, Kerstin estava próxima da morte. Ela foi transportada imediatamente para o hospital local. Algumas horas depois, Joseph Fritzl apareceu. Dizendo ser o avô de Kerstin, apresentou uma carta da mãe dela, Elisabeth, no qual estava escrito as seguintes palavras. Por favor, ajudem ela. Kerstin tem muito medo de estranhos. Ela nunca esteve em um hospital antes, e eu pedi ao meu pai para que ajude, pois ele é a única pessoa que ela conhece. Joseph Fritzl explicou que Elisabeth fugiu para se juntar a um culto religioso muitos anos antes, deixando a criança com ele. A polícia foi chamada quando Kerstin estava próxima da morte, e uma equipe de investigação se juntou para encontrar Elisabeth Fritzl. As autoridades queriam questionar a mãe sobre o que pensaram ser um caso de abandono de incapaz. Inquéritos foram abertos por todo o país e todos os tipos de bancos de dados foram verificados. Para a surpresa dos policiais, nada foi encontrado sobre Elisabeth que não tivesse algumas décadas de idade. No final do segundo dia de Kerstin no hospital, os médicos fizeram um apelo televisivo. Eles estavam com dificuldades para diagnosticar o problema de Kerstin, e eles pensaram que sua mãe talvez pudessem ajudá-los. Tendo Elisabeth não contatado o hospital, a polícia foi à casa na rua Ibs, número 40. Eles queriam obter amostras de DNA da família Fritzl. A esposa de Joseph, Rosemarie, proveu amostras, assim como outras crianças que Elisabeth havia, entre aspas, abandonado. Entretanto, Joseph estava muito ocupado para dar às autoridades alguns minutos de seu tempo. Uma semana depois de Kerstin ter sido levada ao hospital, Rose ficou surpresa ao ver Elisabeth em sua casa. Sua filha havia sumido há quase 24 anos e estava com 2 filhos, Stefan e Felix, sendo que Rose não tinha a menor ideia de que eles existiam. Joseph explicou que sua filha ouviu o apelo dos médicos e deixou o culto em que estava, para que pudesse ver sua filha doente. Quando Elisabeth visitou o hospital, a polícia já estava esperando. Os policiais queriam saber onde a jovem estava nas últimas 2 décadas e por que ela havia abandonado seus filhos. Ela foi levada à delegacia e questionada por algumas horas. Perto da meia-noite, Elisabeth revelou que ela não havia se juntado a um culto religioso, abandonando seus filhos. Na verdade, ela foi aprisionada por seu pai no porão da casa número 40 da rua Ibs. Tendo rompido o silêncio, ela relatou à polícia que revelaria tudo sobre os últimos 24 anos, sob a condição de que não tivesse que ver seu pai nunca mais.
Depois de os atônitos investigadores assentirem aos desejos de Elizabeth, ela iniciou um monólogo de 2 horas no qual ela descreveu em detalhes o suplício que ela suportou. Ela disse à polícia que seu pai a atraiu para o porão em 29 de agosto de 1984, onde ela foi sedada com éter e colocada em um bunker. As fundações da casa número 40 da rua Ibis pareciam um labirinto. A parte mais velha da casa datava da década de 1890, e várias modificações foram feitas durante os anos, incluindo uma construção adicional de 1978, feita por um construtor. Por motivos de sigilo, Fritzl construiu o bunker sozinho. Ele só podia ser alcançado descendo as escadas do porão, passando por uma série de salas e destrancando um total de 8 portas. A porta final estava escondida atrás de um grande arquivo. Independentemente do que os vizinhos de Fritzl fofocavam sobre ele, nenhum tinha a menor ideia do que estava acontecendo naquela casa. O bunker em si tinha uma cozinha, um banheiro, uma área de estar e 2 quartos. Não havia fonte de luz natural e o ar era estagnado pela falta de circulação. O teto era muito baixo, tinha menos de 2 metros de altura no máximo. Não foi difícil para Fritzl construir o bunker. Como engenheiro elétrico, ele sempre foi hábil com as mãos. Nascido em Amstetten, em 9 de abril de 1935, Fritzl foi criado sozinho por sua mãe depois de seu pai desertar a pequena família. O pai lutou como soldado nazista e foi morto durante a Segunda Guerra Mundial. Joseph sempre foi um bom aluno com notável aptidão para questões técnicas. Ele tinha acabado de começar sua carreira em uma companhia siderúrgica de Linz quando se casou, aos 21 anos, com Rosemary, 17. O casal teve 2 filhos e 5 filhas juntos, incluindo a bela Elizabeth. Fritzl era um bom provedor, mas também um pai repulsivo e um marido desagradável. Em 1967, ele foi condenado a 18 meses de prisão depois de ter confessado o estupro de uma jovem de 24 anos. Depois de sua soltura, ele foi empregado por uma construtora, e após esse período, ele viajou pela Áustria vendendo equipamentos técnicos. Até abril de 2008, o engenheiro elétrico não tinha tido mais problemas com a lei, o que não quer dizer que ele tenha levado uma vida exemplar. Entre seus vizinhos, ele tinha a reputação de não ser um homem amável, com muita discrição sobre si e sua família. Havia boatos de que ele era muito firme com seus filhos e que eles lhe tinham absoluta obediência. Em 1977, Fritzl começou a abusar sexualmente de Elizabeth. Ela tinha apenas 11 anos na época, e apesar de ela não ter dito nada a ninguém, nem mesmo para sua amiga mais próxima, Krista Waldrich, é fácil imaginar o efeito devastador que isso deve ter tido nela. Abre aspas. Eu tive a impressão de que ela se sentia mais confortável na escola do que em casa, Waldrich disse a um repórter. Às vezes, ela ficava quieta no momento em que tinha de ir para casa de novo. Fecha aspas. Em janeiro de 1983, Elizabeth fugiu de casa e chegou a Viena. Ela tinha 16 anos na época. Apesar de seus esforços para se esconder, foi encontrada e, por 3 semanas, cumpriu pena em uma instituição de correção juvenil antes de ser devolvida aos seus pais. As autoridades calculam que Fritzl estava com a construção do bunker em estado avançado a esta altura. 18 meses depois de ter retornado à casa número 40 da rua Ibs, o encarceramento de Elizabeth começou. Ele disse a todos que ela era uma criança problemática e drogada, que tinha fugido para se juntar a um culto religioso. Mas não havia culto, é claro. Fritzl deu suporte à sua história ao forçar Elizabeth a escrever uma carta em que disse a todos para que não procurassem por ela, porque ela estava agora feliz de verdade. Elizabeth permaneceu sozinha no bunker até o nascimento de seu primeiro filho. Seu único visitante era seu pai, que chegava algumas vezes por semana para lhe trazer comida. Depois, ele a estuprava. O pesadelo se tornou maior no 4º ano de Elizabeth no bunker, quando ela engravidou e teve um aborto espontâneo. A segunda gravidez deu origem a Kerstin,
e Stefan nasceu no ano seguinte. Seriam 7 crianças no total, incluindo Michael, que morreu com 3 dias de idade. Enquanto Kerstin, Stefan e Felix, o mais novo, viviam cativos no bunker, Fritzl conseguiu que os outros fossem criados por Rosemary. Certamente foi difícil para explicar a origem dos bebês. Afinal, Rosemary não sabia da existência do bunker. Como todos os outros, ela acreditava que a problemática Elizabeth tinha alcançado alguma felicidade como membro de um culto fictício. De qualquer forma, Fritzl já tinha produzido o fundamento ao retratar Elizabeth como uma filha instável e irresponsável. Tudo o que restava era levar os bebês para sua casa no meio da noite e depois deixá-los diante da casa com uma carta escrita por Elizabeth. Em maio de 1993, Lisa, de 9 meses, tornou-se a primeira das netas que seria cuidada por Rosemary. Quando Monica apareceu no ano seguinte, a imprensa tomou conhecimento. Que tipo de mãe faria esse tipo de coisa? Perguntou um jornal. Depois de criar 7 filhos seus, os vizinhos tiveram pena de Rosemary. Ainda assim, a senhora não reclamava e provava ser muito devota aos seus netos. Os 3 iam bem na escola e pareciam felizes e saudáveis, apesar de sua origem incestuosa. Até mesmo o insensível Fritzl recebeu uma dose de respeito e admiração por ajudar a criar 3 crianças pequenas, nos anos em que normalmente as pessoas preferem descansar. Para as crianças no bunker, a vida não poderia ter sido diferente. Kerstin, Stefan e Felix sabiam que tinham irmãos vivendo acima deles. De fato, Kerstin e Stefan se lembram de ver vídeos que mostravam Lisa, Monica e Alexander desfrutando de uma vida vastamente superior à dos que estavam embaixo. Apesar do sofrimento, Elizabeth fez o melhor para dar a Kerstin, Stefan e Felix a aparência de uma criação normal. Ela dava aulas, nas quais eles aprenderam a ler, escrever e fazer aritmética. Todas as crianças, as que foram criadas por Elizabeth no bunker e as que foram criadas por Rosemary, acabaram se tornando inteligentes, educadas e bem articuladas. Fritzl nunca explicou por que ele levou Lisa, Monica e Alexander para a casa, enquanto mantinha seus irmãos cativos no bunker abaixo. Uma explicação possível pode ser a falta de espaço. Com uma área total de 35 metros quadrados, o bunker estava se tornando excessivamente apertado, principalmente à medida que as crianças cresciam. Depois do nascimento de Monica, em 1993, Fritzl aliviou o problema ao expandir o tamanho do bunker para 55 metros quadrados. Em 27 de abril de 2008, 9 dias depois de Fritzl ter pedido por uma ambulância, numerosos policiais chegaram na casa de Joseph e Rosemary Fritzl. Joseph Fritzl foi levado pela polícia, enquanto que Rosemary e as crianças foram levadas para um hospital psiquiátrico, onde encontraram Elizabeth. No dia seguinte à sua prisão, Fritzl confessou ter mantido Elizabeth cativa e ser pai de seus filhos. Ele defendeu suas ações, alegando que o sexo entre eles era consensual e que o encarceramento de Elizabeth foi necessário para resgatá-la de pessoas de padrão moral questionável. Elizabeth tinha lhe recusado a obedecer às suas regras desde que tinha entrado na puberdade, disse ele. Enquanto Fritzl aguardava julgamento por seus crimes, ele ficou mais e mais enfurecido com a cobertura da mídia. Finalmente, o engenheiro elétrico soltou uma carta por meio de seu advogado, na qual ele fala sobre a bondade com a qual tratava sua família. Fritzl também disse que poderia ter matado a todos, mas que escolheu não matá-los. Em 16 de março de 2009, o primeiro dia de seu julgamento, Fritzl foi acusado de estupro, incesto, sequestro, encarceramento, escravidão, agressão grave e assassinato do bebê Michael. Ele aceitou a culpa para todas as acusações, exceto o assassinato e a agressão grave. Mantendo o acordo feito com a polícia no dia em que finalmente saiu do bunker, Elizabeth não foi ao tribunal. Em vez disso, o testemunho da mulher de 42 anos foi apresentado na forma de um vídeo de 11 horas de duração. A promotoria depois revelou que Elizabeth estava acompanhando os trabalhos do Tribunal da Galeria. Ela se disfarçou para evitar ser reconhecida. Essa notícia desmontou Joseph Fritzl. Ele alterou o que pleiteava para culpado de todas as acusações, assim terminando o caso.
No mesmo dia, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. Em um apelo de defesa, ele soltou a seguinte nota, abre aspas, eu nasci para estuprar. Eu podia ter me comportado muito pior do que só trancar minha filha. Fecha aspas. E então, o que achou do caso? Comente aqui abaixo a sua opinião e não se esqueça de se inscrever e deixar a sua curtida para fortalecer o trabalho. Ative o sininho para não perder mais casos como esse. Muito obrigado e até a próxima.